Olá pessoal, professor Yuri para mais uma aula de Ajax. Hoje a gente continua estudando, né, as requisições assíncronas e agora a gente, né, vai estudar os status da resposta da requisição. Até então a gente viu que a nossa requisição ela possui estados, né, ela possui cinco estados da requisição, mas as respostas, né, ela tem status, que é uma coisa diferente, né? A gente tem estágios de uma requisição e a gente tem status da resposta dessa requisição. E muitas das vezes esses status não é essencialmente o que a gente espera, né? Às vezes esse status, né, que foi me respondido, ele retorna com um erro, com uma página não encontrada, com um elemento que não foi criado. Então a gente tem diversos status da resposta da nossa requisição. A nossa requisição, ela tem, né, como a gente já viu, ela tem 5 estados. Já as respostas são várias. E para a gente saber, né, quais são esses status da resposta, né, das nossas requisições, a gente pode pesquisar no Google. Basta a gente pesquisar por request, state, não, na verdade é status code, status code. Provavelmente que vocês, a primeiro link, né, vem do Developer Mozilla, que é um excelente site, né, para a gente ter acesso aqui a consultas. E a gente tem, né, desses status são muitos, né, são muitos status. Então a gente tem um grupo de 5 grupos de status diferentes, né? Então a gente tem aqui, ó, a gente não vai estudar todos eles, mas a gente precisa saber que são 5 os grupos dos status das respostas. Então a gente tem aqui, ó, das respostas afirmativas, né, ou informativas, que eles estão aqui no range 100. Veja que todos eles começam com 100, né? A gente tem aqui as respostas de sucesso, que eles estão no grupo 200. Temos as mensagens de redirecionamento, que estão no grupo 300. Os status, né, 300. Temos as respostas de erro do cliente, né, ou seja, de quem está solicitando, né, quem fez o request. Então, geralmente, esse erro está no cliente. Ele tem um range de 400, veja, né, que inicia com 400. E temos aqui as respostas de erro do servidor, né, que é a resposta do lado do servidor, que tem aqui um range de 500. Como eu disse, né, são variados os erros, são muitos, né, a gente não vai estudar porque a gente não tem tempo de estudar todos eles, mas se vocês prestarem atenção, né, quando vocês estão navegando por alguns sites e acontece algum erro, aquele erro, né, você pode identificar de onde está vindo, né, do que se trata, né, quais são os possíveis erros, né. Então eles estão dentro dos grupos. Um grupo é de informação, o grupo 1, que vem do 100 a 199, resposta de sucesso de 200 a 299, de redirecionamento de 300 a 399, erros do cliente, né, do lado do cliente, de 400 a 499, e erros de servidor, que vão de 500 a 599. Bom, na aula de hoje nós vamos ver alguns, né, das respostas de sucesso, de 200, e vamos ver o de 404, que são as respostas do cliente, né? Por exemplo, a gente vê muito, né, o erro 404, not found, né, ou o servidor não pôde encontrar o recurso solicitado. Esse é um erro muito comum, né? Às vezes o cliente está solicitando uma página e essa página não se encontra no servidor por algum motivo e esse recurso, né, não pode ser encontrado. A gente vê isso, 404 not found, né? Este código de resposta talvez seja o mais famoso devido à frequência, né, com o que acontece na web.
Estudando esses dois status, né, também a gente pode utilizar a mesma lógica com os outros status. Então, nessa aula a gente vai aprender, né, a como identificar e tratar, né, esses dois erros, não dois erros, né, duas respostas, né, dois status das respostas das nossas requisições assíncronas e como tratar, né, essas duas. Isso vai dar uma base para a gente, né, uma lógica para a gente a administrar, a tratar, a identificar, né, cada um das respostas, cada um desses tipos de status. Então, da próxima vez que você acessar a web, que você tiver um retorno, né, desses erros, desses possíveis erros, você já vai ter uma ideia, né, de onde está vindo esse erro de status, né? Na verdade, ele é um erro de solicitação, né, de request, de resposta de um request que foi mal sucedido. Bom, para a gente tratar esses dois status, vamos lá para o nosso Sublime Test. Bom, e para a gente saber, né, qual que é o status, a gente utiliza o atributo do nosso objeto, né, do XML request, né, que ele já está aqui na nossa variável Ajax, né, então basta a gente utilizar o atributo ajax.status. Ajax.status. Na verdade, né, ele é um atributo do nosso objeto XML HTTP request, né, que a gente está utilizando uma variável para verificar ele. E eu vou utilizar aqui um console.log para a gente verificar qual é o status que a gente está, né? Então eu vou colocar aqui entre parênteses. Eu vou falar o status da requisição. Vou colocar uma vírgula aqui que a gente consegue então visualizar qual o status que a nossa requisição se encontra. Bom, então é só salvar, né? Vamos salvar. Pode ativar aí o seu servidor Apache. A gente vai lá no nosso sisteminha, no localhost, requisições assíncronas. Vamos abrir lá o nosso ferramenta de desenvolvimento, né? Ferramentas do programador. Aqui em console. Agora, ao clicar aqui na página, veja, né, a gente vai trazer que o status da requisição é 200. Né? Então, a requisição 200, né, se a gente visualizar aqui, é ok, né? Essa requisição foi bem sucedida, né? Então, quer dizer que foi sucesso, né? Então, uma requisição HTTP foi feita com sucesso, né? E a requisição foi finalizada assim como foi no nosso código aqui, né? Então a gente conseguiu atender, né? Fazer a requisição para o servidor. Ele passou por todos os estágios, né? Os 5 estágios, retornou para a gente uma resposta de sucesso, finalizando com o status 200, né? O status 200 é o status de retorno de resposta de sucesso. Bom, agora digamos que você queira, né, fazer uma solicitação aqui, clicar na página 2, por exemplo, e essa página não seja encontrada, né? Então, a gente pode ter aqui, só para a gente visualizar, um retorno de recurso not found, né? Não encontrado. Vamos supor que ao clicar aqui no primeiro botão, ó, eu mude o nome aqui para página 5, né? Essa página não existe. Ela não está no meu servidor. Eu vou salvar, deixa eu vir aqui, pode atualizar, né, a nossa paginazinha, eu vou limpar aqui, nosso log. Então agora ao clicar em página 1, né, veja, né, não foi possível, né, vou clicar aqui de novo para ver se ele vai retornar o nosso... Vou só limpar, né, vou clicar de novo. Eu vou voltar a clicar em um e voltar em outro. Que vocês vão ver, né, ele demorou para atualizar minha página, mas veja, né, o estado da requisição é 404, né, 404 é o not found, né, não encontrou.
Ou seja, né, um recurso ele não foi encontrado, né? O recurso não foi encontrado. Isso acontece muito, gente, quando o servidor está fora do ar. Não o servidor, né? Porque a gente tem um servidor web, mas vocês têm que imaginar como uma estrutura que armazena uma página que não tem só o servidor web, né? A gente tem diversas páginas, né? Tem um servidor tem um servidor lá, por exemplo, de banco de dados. A gente tem um servidor de arquivos, né? Onde você vai armazenar seus arquivos das suas páginas. E às vezes você vai clicar em alguma coisa na sua página e esse servidor não está disponível, né? Ou seja, eu fiz um request, tá? Passei por todos os estados. Veja, né, que a requisição foi finalizada, né? Então eu passei por todos os estados, todos os 5 estados eu passei por eles. Porém, no último estado, né, quando eu respondo, né, para o meu cliente, ele tem os status, né? Então eu respondi que esse recurso ele não foi encontrado, né? Pode ser que o servidor esteja fora do ar, né? Pode ser que o servidor onde armazena essa página está fora do ar. Então a resposta, né, do status da requisição é 404, né? Not found, né? A gente vê muito esse erro aqui em algumas aplicações quando a gente está usando na internet. Lembrando também que você pode acompanhar aqui pela aba ó, Network. Vou só abrir um pouquinho aqui. Se vocês vierem aqui em Network, ó, vocês têm aqui ó, todos os status das requisições. Ó. Então você pode acompanhar, tá vendo? Cada um desses status aqui são as respostas, né? Olha só, né? Quando eu clico tem a resposta 404. Ele está voltando porque a página está atualizando. Ó. Aqui quando eu clico em página 2, ó, página 3, como ele achou o recurso, tá vendo? A requisição foi bem feita, né? Na página 2, ó, a requisição foi bem feita. Mas na página 1, né, olha só, tem o status da requisição 404, que ela não é retornada, né? A gente está só atualizando, né, porque o meu GIF aqui está parando, né? Então ele dá uma atualizada na página. Mas se você acompanhar aqui, você vai ver o 404 aqui. Eu não sei se no vídeo dá para vocês observarem, mas dá uma página não encontrada, né? Aqui também a gente retornou, né? Retornou com status, ó. Eu retornei via console, né? Na minha aplicação, o status que foi encontrado. Isso é bastante importante, pessoal, para a gente informar para o usuário, né? Às vezes a gente colocar só o erro 404 encontrado, né, na página, fica bem esquisito, né? A gente pode colocar, na hora que a gente encontrar esse erro 404, né, informar, ó, o site está em manutenção, né, iremos retornar em breve, né, para o usuário não ficar perdido, porque um usuário comum, ele não sabe do que se trata, né, uma requisição, uma resposta da requisição. Então a gente tem que traduzir isso para o usuário. Isso são boas práticas de desenvolvimento. Então, vamos só fazer um teste aqui para a gente tratar, né, esse erro. Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou também, né, eu vou verificar se o estado é 4 e, né, vou utilizar o operador lógico i. E o status, né, é igual a 200. Ou seja, né, o ajax.status é igual a 200. Se for igual a 200, quer dizer, né, que o estado está ok e o status também, né? Ou seja, eu fiz uma pergunta e obtive uma resposta com sucesso, né? Eu vou até tirar esse console.log aqui, que eu não vou mais utilizar. Caso contrário, se for diferente de 200, né, quer dizer que eu tenho um problema, né? Então eu vou até copiar esse trecho de código aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Então eu vou informar, né? Se o estado for 4, ou seja, eu passei por todos os estados, né? For 4, e o status for igual a 404, ou seja, né? Eu fiz uma requisição, né? A requisição foi finalizada, porém o recurso não foi encontrado. Então, ou seja, eu estou tratando, né? Eu estou tratando aqui no meu sistema qual que é o retorno, né? Então,
Eu com isso aqui, gente, eu posso, né, colocar na minha página lá aquele símbolozinho do homem trabalhando, né? Ou seja, estamos trabalhando para resolver o seu problema, né? Um erro foi encontrado. Eu posso até criar uma lógica aqui de me enviar, né, um e-mail, por exemplo, para o desenvolvedor, né, para a gente verificar, né, o que está acontecendo. Então, essas são umas formas da gente automatizar erros encontrados na nossa página. Então, se acontecer isso aqui, eu coloco esse teste aqui, né, e mando, depois a gente vai ver, tem algumas lógicas que a gente consegue enviar e-mail, né, a gente já fez isso nos nossos sistemas, né, aquele sisteminha de envio de e-mail. Eu posso fazer uma lógicazinha de enviar e-mail, eu envio o e-mail para mim, né, então fica 24 horas, eu fico verificando se meu site está funcionando ou não. Se ele encontrou um status 404, quer dizer que tem um erro, né, minha página está parada. Então eu vou receber um e-mail e vou saber que tem um problema para mim resolver na minha página. Bom, então vamos salvar. E vamos testar para ver se funcionou, né? Então eu vou só atualizar aqui, F5. Vou limpar aqui meu console. Se eu clicar em página 2, né, quer dizer que navegou com sucesso, né? Requisição finalizada com sucesso. Se eu vier para a página 1, né, veja, né, requisição finalizada, porém o recurso não foi encontrado, né? Ou seja, o meu status foi o 404. Isso aqui é uma forma da gente testar o nosso sistema, né? Para verificar qual erro a gente está encontrando, né? Se ela passou ok, né? Se ela passou ok, requisição finalizada. Se ela não passou, eu tenho um erro 404, né? E eu consigo com isso informar o meu usuário qual erro foi encontrado, né? Consigo informar para ele, ó, requisição finalizada, porém o recurso não foi encontrado. Então eu posso também, né, ao clicar aqui, eu incluir, né, essa resposta aqui dentro do conteúdo da minha página, né? Bastante simples. Basta eu vir aqui, né, eu venho aqui na nossa divzinha, né? Eu sei que a divzinha ela tem o ID conteúdo, né? Então eu vou incluir aqui dentro um elemento que vai informar para o meu usuário que o recurso não foi encontrado, né? Então eu venho aqui, ó, ao invés de eu dar um console.log, eu vou utilizar o DOM, né? Document.get element by ID conteúdo, que é o da nossa divisinha, né? O ID conteúdo, ela vai entrar aqui no meio, né? Então eu estou utilizando o ID dela. Eu vou utilizar aqui, ó, um inner.html, que é um elemento que a gente vai ver daqui a pouco. Ele vai ser igual requisição eu vou informar para ele que a requisição foi finalizada. Status 200, né? Eu poderia deixar seguir, né? Isso aqui só para me informar para o uso. Só estou querendo fazer um teste com vocês, né? Vocês poderiam seguir com a página se isso aqui acontecesse, né? Caso isso aqui não fosse acontecer, se desse algum problema, né? Eu também vou copiar esse trecho de código, vou apagar esse aqui e a gente vai colocar aqui, ó. A requisição foi finalizada, né? Eu só vou colocar aqui, ó. Não foi encontrado o recurso solicitado. Estamos trabalhando para resolver o problema. Então eu deixo o usuário, né, ciente que a página está com um problema e que nós estamos trabalhando para isso, né? Caso eu entrar aqui, por exemplo, eu poderia mandar um e-mail para mim mesmo, que eu saberia que a minha página está com problema, né? Só de ler o e-mail. Bom, então podemos salvar.
Agora sim, né, a gente tem um tratamento na nossa página, né? A gente pode até fechar aqui o nosso console. Eu vou atualizar aqui essa página. E olha só, ao clicar em página 2, né? Espera aí que não foi atualizado. Não salvou. Vamos salvar aqui. Só comentem para mim, pessoal, esse trecho de código aqui, ó, do load remove, porque nós não vamos precisar mais dele. Por quê? Porque quando eu insiro esse elemento aqui, HTML, né, se vocês se lembram bem, ele é um recurso do tipo py, ele vai substituir todos os elementos que estão dentro aqui, que são filhos. Então eu não preciso utilizar esse load, senão ia dar um erro nesse load remove, que ele não ia encontrar esse load, nesse elemento load. Então não preciso mais dele. Podem colocar assim. Outra coisa também para vocês fazerem, aqui no href, ó, coloca cerquilha. Porque aí ele não fica atualizando, tá? Quando você clica. Coloca cerquilha aqui e coloca cerquilha aqui. Pronto. Podem salvar. Agora, na nossa página, né, dá uma atualizada. Quando a gente clicar aqui na página 1, por exemplo, ó, não foi encontrado recursos solicitados. Estamos trabalhando para resolver esse problema. Página 2, ó, requisição foi finalizada, status 200, sucesso, né? Página 3 também, né? Página 1, problema encontrado, né? Esse aqui é se a gente tivesse, né, sem tratar o erro, né, o que iria acontecer? A gente ia retornar para a nossa página, por exemplo aqui, ó, vou copiar página 5.conteúdo HTML, só para vocês observarem o que iria acontecer. Se eu copiasse isso aqui, né, tentasse atualizar, ó. Eu estou com a internet ligada, vocês não vão ver o erro acontecendo. Não, se eu, por exemplo, aqui, ó, no localhost, se eu copiasse ele aqui, ó, olha só, erro 404, né? Então isso aqui é muito ruim, né, a gente apresentar isso aqui para o usuário. O melhor a se fazer é igual a gente fez, né? A gente trata na página. Não encontrou a página, né? Eu retorno para o usuário que temos um problema. Estamos trabalhando para resolver isso, certo? Isso aqui é uma boa prática de desenvolvimento, né? Não deixa o usuário perdido. Só mais uma coisinha, né? Quando você clica aqui, vocês estão vendo que a gente eu atualizo e atualizo, está aparecendo aqui o load, né? A gente não pode às vezes deixar ele rodando depois, né? Não sei como está na máquina de vocês, mas como eu estou gravando, fica muito rápido. A gente pode tirar essa execução desse código, né, bem no início aqui da nossa função. Basta aqui no início do nosso código, ó, limpar o ini, né? A gente fala limpar o ini, que ele não fica preso, né? Sempre quando ele solicitar, ele vai limpar. Então basta eu dar um documento. Ponto. Get elemento by ID. Opa. Get elemento by ID. Conteúdo. Caramba. Entre aspas, né? Aí eu utilizo o inner HTML e falo que ele vai receber vazio, né? Então eu limpo, né? Eu limpo todo o conteúdo que eu tenho dentro de inner, né? Então eu dou uma limpada e não fico rodando lá o nosso loadzinho. Feito isso, né? É bastante atualizar. Agora sim, né? Veja que ele não vai ficar rodando aí na página de vocês. Então, pessoal, hoje foi a aula, né, de verificar como que a gente trata os status, né? A gente já viu que a gente possui 5 estados da nossa requisição e eu possuo, né, status da resposta, que são muitas, né? A gente verificou que a gente tem 5, né? A gente tem aqui, né, um conjunto, né, de 5 possíveis erros, né? Pode ser de informação, de sucesso, que são os erros de 200,
de redirecionamentos, erros de cliente e erros de servidor. E a gente aprendeu como tratar eles, né? Então, a partir do momento que você conhece essa lógica, a gente já pode tratar todos os erros que podem acontecer na nossa página, né? Tratar todos os erros, informar o usuário, né, o que está acontecendo na página. Inclusive, eu posso informar, né, o desenvolvedor para que esteja acontecendo algum erro, né, se for um erro grave, como é o 404, né, de algum recurso não encontrado no nosso servidor. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima aula.